Gertrudes da Silva, de seu nome completo, Diamantino Gertrudes da Silva, nasceu em Alvite, concelho de Moimenta da Beira, a 20 de fevereiro de 1943. Em 1963, ingressou na Academia Militar, seguindo depois a carreira de oficial do Exército na arma de infantaria até ao posto de coronel, encontrando-se agora na situação de reforma. No tempo próprio, cumpriu duas comissões por imposição na Guerra Colonial, a primeira em Angola e a segunda na Guiné. À margem das suas ocupações profissionais militares, em 1980 concluiu a licenciatura em História na Universidade de Coimbra. Para além de outras condecorações, foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem da Liberdade pela sua participação no movimento do 25 de Abril de 1974. Para além disso, a sua atividade como escritor já viu dar ao prelo 4 volumes, 4 títulos. O primeiro, Deus, Pátria e a Vida, a Pátria ou a Vida, o segundo, e o terceiro, 4 Estações em Abril. Esta é uma trilogia ao qual se seguiu o último título, Tempos sem Remissão. Diamantino Silva, Coronel Diamantino Silva, 40 anos após o 25 de Abril, valeu a pena? É evidente que valeu a pena. Mas valeu a pena em certo sentido. Há pessoas que utilizam este valeu a pena no sentido de que estamos hoje melhor, portanto, tudo bem. E eu penso que é um engano. Nós hoje estamos melhor do que estávamos, mas devíamos estar muitíssimo melhor. E, portanto, não chega a dizer que valeu a pena porque estamos melhor. Ou porque temos a liberdade. E sendo esse o bem mais precioso que a gente pode ter. Porque lá diz o cantor, o Sérgio Godinho, só há liberdade. Só há liberdade. Plena, agora não me lembro de coisa, quando houver paz, amor e habitação. Paz, amor e habitação. A ditadura em Portugal, porque durou ela de 1926 a 1974, tantos anos, e por que acabou? Ela saiu do bojo de uma certa degradação que nos deve fazer pensar na atualidade da Primeira República. É evidente. E saiu também do bojo por um golpe militar. Um golpe militar, se calhar não, com características diferentes do golpe militar, se assim se pode dizer, do 25 de Abril. Depois, a manutenção por tantos anos, é evidente que o povo português tem que se interrogar, a todos os níveis, porque é que suportámos um regime destes durante tantos anos. Porque suponho que um dos males das sociedades, nomeadamente das nações em particular, é efetivamente as pessoas não pensarem pela sua cabeça. E os governos que querem ser ditadores e ditatoriais querem o povo ignorante. Uma enorme transformação revolucionária com um mínimo de violência, disse há dias o nosso conterrâneo viziense José Sobral, antropólogo e historiador. Essa grande transformação revolucionária com um mínimo de violência, assim estava prevista? Estava previsto. Eu tive responsabilidades, enfim, fora do normal dos capitães, que me foram atribuídas pelo planeador e depois o condutor das operações do 25 de Abril. Tive responsabilidades maiores de escalão superior, porque fui comandante do agrupamento de tropas, não? Que envolvia praticamente as unidades que estavam envolvidas aqui entre o Douro propriamente e o Tejo, tirando a Escola Prática de Cavalaria a sul e o CEOE em Lamego a norte, que pertencia ao Porto. Pronto, e nessa perspectiva tive reuniões, a última reunião que eu tive com o Otelo em Lisboa, ou no local onde depois seria instalado o comando das operações do MFA, uma das recomendações veementes que o Otelo nos fez, a mim e aos outros responsáveis, é que tiros só em última análise. E de facto o 25 de Abril, nesse aspecto, suponho que foi a revolução mais linda de todos os tempos. Segundo o seu camarada Vasco Lourenço, não foi feito o julgamento do regime. Deveria ter sido como?
Eu não sei se deveria ter sido. Nós temos uma forma diferente de fazer as coisas e fizemos lá a nossa maneira. Portanto, não há hipótese dos portugueses serem iguais aos outros. Portanto, correu assim. Eu suponho que a história não admite duas coisas. Uma é se. E se? E a outra é fazer julgamentos que não valem de nada. O que passou, passou. Mas isso também não... Serve-nos, quando muito, para refletir. Mas isso não pressupõe uma determinada cultura de impunidade? É evidente. É evidente. Mas era preciso que o 25 de Abril tivesse outras características de que não tinha. O 25 de Abril não era um corpo ideológico como, por exemplo, aquele que fez a Revolução de Outubro. É evidente que não podemos confundir as coisas. Não é? O 25 de Abril, os homens, os capitães de Abril, constituíram um movimento. Um movimento não é um partido. Um movimento, às vezes, é um ninho de ratos, desculpando a expressão. No momento exato, no dia 26 de Abril, já muitos de nós disseram não era esta a revolução que eu queria. E daí... Segundo os historiadores, a Revolução de Abril teve consequências no mundo. Na vizinha Espanha, por exemplo, onde, segundo Philip Schmitter, a transição espanhola foi negociada para evitar o que estava a passar ao lado. E acrescenta ainda, serviu para ensinar outros países como não fazer transições para a democracia. Qual é a sua opinião? Como não fazer transições para a democracia? Bom, essa parte, sinceramente, eu suponho que o 25 de Abril foi aquilo que poderia ser, nas circunstâncias em que foi. E a tal ponto que hoje não era possível reproduzir, nem de perto nem de longe, um fenómeno semelhante. Agora, dizer que foi um exemplo, neste caso, segundo depreendo, um mau exemplo, não é? Não, talvez nessa perspectiva de um mau exemplo, mas o que não se deve fazer, aquilo que não se deve proporcionar para que as coisas aconteçam. Pois, é evidente, mas isso era preciso que, de facto, o 25 de Abril tivesse o movimento que fez o 25 de Abril tivesse outras características que não tinha, de facto. O que foi o PREC? Portugal esteve à beira de uma guerra civil, em algum momento. Primeiro, a designação de PREC é uma designação que foi inventada para ser depreciativa, não é? Pronto, era para se gozar com a coisa, entre aspas, não é? É o processo de revolução em curso, mas não foram os militares que inventaram isso. Quem foi que inventou? Foi, com certeza, alguém dos partidos, nomeadamente de direita, penso eu. Pronto. E outros que não estavam, porque ele surgiu, vamos lá ver, o conceito de PREC surge num dos momentos mais altos, enfim, da Revolução, precisamente no verão quente. Portanto, e é propagado, de alguma maneira, por todas as forças que supunham aquilo que na altura estava no poder, que era o vulgarmente se chamava o gonçalvismo. Não é? E foi contra o gonçalvismo que apareceu esse conceito do PREC. E suponho que sim, que nessa altura estivemos muito próximos, porque os militares não foram só os partidos políticos que se dividiram em diferentes direções. Os militares acompanharam esse movimento. Esse foi outro dos males. Essa divisão verificou-se. Quer dizer, a partir das eleições de 1975, das eleições para a Constituinte, daí divergiram duas legitimidades, assim se pode dizer. Uma legitimidade revolucionária que dizia que não se podia perder nas urnas, como se perdeu aquilo que se tinha conquistado em tantos anos de luta e com o movimento das Forças Armadas. E a outra legitimidade, que era a legitimidade democrática do voto. Não é? E isso é que conduziu logo de imediato ao verão quente de 75. O verão quente de 75, assim, porque depois, durante o verão quente, ainda apareceram. Portanto, apareceram três correntes, até junto nos militares do movimento. Era os moderados, que era o grupo dos 9, mais próximos da corrente do Partido Socialista, eram os gonçalvistas, próximos do PC, ou conotados com isso, e depois os hotelistas. Portanto, havia três movimentos, e de facto isto era um perigo. E o perigo viu-se, esteve iminente. Alguém nos salvou disso, não é? Alguém. O homem que ficou com essa fama teria sido o general Costa Gomes. O que foi o 25 de novembro e quem foi o seu principal cérebro?
Ora bem, para mim, isto é a minha opinião muito pessoal, mastigada ao longo destes anos, para mim o 25 de novembro não foi um contragolpe dirigido para a extrema-esquerda ou às forças mais à esquerda. Para mim o 25 de novembro foi um plano maduramente preparado. Ou seja, é evidente, não discuto se o PREC, como se diz, estava a seguir os melhores caminhos, isso não discuto, se calhar não chegámos a lado nenhum. Agora, é evidente que não foram as forças de esquerda que desencadearam o PREC, no meu ponto de vista. O PREC foi uma operação planeada e depois teve que haver uma provocaçãozinha, e houve. Eu, quando era miúdo, eu costumo dizer isso, quando era miúdo e me zangava com um camarada, a gente chegávamos a um ponto em que traçávamos entre nós dois um traço no chão e o primeiro que o riscasse com o pé desenvolvia-se ali a batatada. Portanto, o 25 de novembro é um bocadinho assim. Mas quem foi o seu principal cérebro? Chegou a fazer-se um apuramento, mesmo conjectural? É evidente, a operação militar do 25 de novembro foi preparada pelo general Yanes. Isso não tem dúvidas. Foi ele que planeou, e ele e um grupo de mais 3 ou 4 oficiais de Estado-Maior. Pronto, para conseguir um determinado objetivo, que era pôr um travão, que eu utilizo muito a expressão, houve um momento, e o 25 de abril foi isso, é isso que representa, diz assim, alto e para o baile. Pronto, alguém disse isso e parou a Revolução. A Revolução acabou aí. O resto depois é outros caminhos. Segundo Pesar à Correia, cito, foi a adesão do povo que transformou o golpe em revolução. Citei. Inicialmente era apenas um golpe de Estado? E era. Quer dizer, não podia ter outras características. Quer dizer, o objetivo primeiro da operação militar era derrubar o regime. Porque era o essencial. Enquanto não derrubássemos o regime, não havia. E o derrubamento do regime pela força e por uma força militar só se pode chamar golpe militar. É evidente que depois o enquadramento, o envolvimento popular, e eu tive a oportunidade de viver esses momentos em Lisboa, não é? Nos próprios dias, essa avalanche do povo é que fez de imediatamente de passar um golpe militar, embora, é evidente, os militares fizeram o trabalho de casa. Os militares não se limitaram a dizer vamos derrubar o regime e depois do resto logo se verá. Não. Os militares apresentaram-se com um programa, era um programa mínimo. Mas era um programa chamado Programa dos 3Ds ou Programa da MFA. Eu vou-lhe dar 6 nomes de 6 camaradas seus. Eu agradecia que, de uma forma, uma tentativa de os caracterizar, dissesse uma frase que lhe sugerisse cada um dos nomes. Uma frase, sim. Melo Antunes. O intelectual e o político do movimento das Forças Armadas. Vasco Lourenço. Vasco Lourenço. Uma força vital do movimento. Otelo Saraiva de Carvalho. Otelo, um sonhador, um utópico, mas um homem com muito valor. Salgueiro Maia. Salgueiro Maia, o único herói do 25 de abril para mim. E um grande amigo, pessoal. António de Spínola. António de Spínola, um homem estruturalmente sério. Ramalhianos. Não. Desculpa, quando eu disse estruturalmente sério, referia-me a Ramalhianos. Do António Spínola, um homem que ambicionava poder e que fez tudo para o conquistar, mas não conseguiu. Qual o papel do capitão Diamantino Silva, também conhecido como o Capitão Vermelho, no 25 de abril? Primeiro, apetece-me, e acho que devo esclarecer essa do Capitão Vermelho. Suponho que essa ideia deriva fundamentalmente do comportamento que eu tive no processo revolucionário e, nomeadamente, de um episódio desse processo em que eu acompanhei, fiz parte de um coletivo de oficiais que acompanhou o Otelo numa visita a Cuba. E, portanto, é evidente, se algumas pessoas já tinham essa ideia de que eu era muito pegado ao PC, então, quando fui a Cuba, é evidente que ficaram com essa ideia mais gravata, não é? Deixe-me aqui acrescentar uma coisa, sem querer ser inconfidente, depois podemos falar melhor sobre isso. Eu lembro-me de aqui há uns anos me ter dito que durante muito tempo, no seu aniversário,
Fidel Castro lhe enviava charutos. Não é verdade. Não. O Fidel Castro, quando lá estive, tive a felicidade, eu digo a sorte, de conviver com essa personagem. De conviver mesmo de perto, como nós estamos aqui a falar um com o outro. Não é? Ofereceu-me várias coisas, ofereceu-me efetivamente uma caixa de charutos, e não aí, parte deles, com um cartãozinho, além de outras coisas que me ofereceram, que eles ofereceram-nos muitas coisas. Não? Mas não, essa não. Nunca mais tive contactos com ninguém de Cuba, depois que vim de lá. Mas ainda dentro da questão, qual o seu papel, em traços gerais, no 25 de Abril? Bom, o meu papel foi um papel, enfim, foi um papel de um militar que fui habituado, que se habituou desde muito novo na profissão a cumprir as missões que lhe eram confiadas. A partir do momento em que me foi confiada a missão e a partir do momento em que o nosso movimento passou a ser efetivamente, a ter as características de movimento militar armado, é evidente que me foram confiadas responsabilidades e atribuídas missões, enfim, que passaram, que eram acima um bocadinho do capitão normal que se envolveu no 25 de Abril. De resto, não houve necessidade de nenhum ato de heroísmo, não é? E, portanto, não há razão nenhuma, eu confesso, não é modéstia a mais, não há razão nenhuma para que o capitão Gertrudes da Silva da altura tenha algum realce especial. Sempre cumpri as minhas missões e assumi as operações de 25 de Abril e a parte que me competiu de comando como uma missão qualquer. Aliás, as últimas palavras que eu disse, não nesta casa, mas no outro apartamento onde vivia, na altura, aos meus camaradas aqui de Viseu, quando fizemos a última reunião, foi precisamente, meus amigos, a partir deste momento, temos em mãos uma missão militar. E é uma missão militar que vamos cumprir. Nunca pôs em causa o seu envolvimento para diante no 25 de Abril? O meu envolvimento para diante? É persecução? Para a persecução? Não. O meu trabalho ficou aqui e depois ficou a minha militância. Eu nunca reclamei nada do 25 de Abril. O 25 de Abril, como isso é conhecido, ou seja, o carimbo do 25 de Abril, ainda depois avivado com determinadas cores, do tal capitão vermelho, é evidente que me prejudicaram a minha vida profissional. Mas saí da tropa apaziguado. Eu tenho formação suficiente e discernimento para ver que há determinadas coisas, mesmo que me fizeram, que são fruto da época e que eu não posso guardar, porque não ganho nada em ter raivas. Não esqueço, mas não tenho raivas a ninguém. Viseu esteve desde a primeira hora com o movimento das Forças Armadas? Os capitães de Viseu estiveram com o movimento das Forças Armadas desde a primeira hora. Quando reiteram os capitães, quer dizer que outros postos, nomeadamente a montante, não estiveram? Não, porque toda a gente sabe que antes dos capitães se constituírem como movimento, e isso, o ato fundador desse movimento foi a primeira reunião que tivemos no Monte Sobral, em Alcáçovas, não é? Antes disso, houve os famosos decretos. E o primeiro decreto, que saiu em julho de 73, prejudicava-nos a nós capitães, em termos de carreira, e prejudicavam depois as hierarquias superiores, nomeadamente tenentes-coronéis e coronéis, que iam ser prejudicados por quem? Pelos marcianos que o regime tentou segurar, não é? E depois o segundo decreto é que limitou os estragos só aos capitães. E aí foi pior a emenda que o soneto. Foi aí que a gente disse alto. Então vamos nos juntar e como é que é? E isto quer dizer que os outros, estou a referir-me aos superiores, deixou de lhes interessar o problema. E ficou só connosco. É assim, então nós trabalhamos por conta própria. Agora há uma coisa que eu costumo dizer. Os nossos superiores, mesmo aqui, todos souberam de que nós andávamos a movimentar-nos e que tínhamos um determinado tipo de objetivos. E eles eram livres de aderir a isso e todos foram convidados. Dizem assim, então, mas vocês faziam isso e não tinham medo que eles fossem denunciar? Não, na tropa há códigos. Há códigos.
E não foram a certeza, não. Não tenho conhecimento nenhum de nenhum dos nossos camaradas, mesmo aqueles que depois não continuaram com o movimento, que só estiveram numa primeira parte, que nos tivessem denunciado, pelo menos que eu tenha conhecimento até hoje. Quem era à época o comandante do Rio? Era o Sr. Coronel Sá Cardoso. Sá Cardoso, um viziense. Um viziense e até vilanovense. É o homem que aparece, como sabe, no livro do Aquilino, o tal tenente da GNR. Como vê o Portugal de hoje? Há um abril a renovar? Olha, eu, a propósito disso, falava na simbologia deste ano das comemorações dos 40 anos. Porque acho que são ilustrativas disso, ou nomeadamente o seu símbolo fundamental. A Associação 25 de Abril, todos os anos, por alturas do 25 de Abril, produz um cartaz, uma medalha, uns pins, e em todos eles figura sempre, de forma mais ou menos estilizada, o cravo vermelho. Este ano, pela primeira vez, não há cravo vermelho nenhum. Pela primeira vez, há um grande ponto de interrogação. É uma mensagem forte, que quererá dizer muita coisa, mas que quer dizer, possivelmente, permite todo este tipo de perguntas. O que é feito do 25 de Abril? O que é que fizeram ao 25 de Abril? É possível um outro 25 de Abril? Quer dizer, há imensas perguntas que isto suscita. Desculpe, esse cartaz foi feito? É da Associação, todos os anos faz. Portanto, isto é feito por um artista, portanto, nacional, de nome nacional. Portanto, e deu este ponto de interrogação. Aliás, toda a simbologia, depois os autocolantes, a todos um a cada um, e os próprios pins, não têm cravos, é só pontos de interrogação. E eu nas escolas, por acaso, às tantas no fim, desfraldo esta bandeira de protesto. Que é um protesto... É para si uma bandeira de protesto? É minha. Não fosse homem que tem a única militância, apesar de todos os carimbos, só tenho uma militância que é do 25 de Abril, não fosse esse homem, e portanto eu sinto uma coisa neste momento entre o desalento, o desânimo e eu até diria quase o desespero, não com a força com que o José Mário Branco transmite no seu disco FMI, mas muito próximo. Assunção Esteves agiu corretamente ao tentar impedir os militares de falar na cerimónia do 25 de Abril? Eu não sei se foi ela que impediu. Em última análise parece que não. Ou seja, é a última mas ela decisão. É uma segunda figura do Estado. Pois, exatamente, mas ela tem que falar com os grupos parlamentares, não é? Eu suponho que ela andou muito mal. Ela andou muito mal, porque ela podia sempre escudar, enfim, numa certa tradição de que, enfim, em princípio não falam na sessão solene do 25 de Abril outras figuras, para além dos deputados, que são, de facto... Eu, pessoalmente, eu sou da Associação de 25 de Abril quase desde o seu começo, e, pessoalmente, nunca concordei com a atitude que os meus camaradas tomaram lá por baixo, mas isso é uma opinião pessoal, de não comparecerem e de não aceitarem o convite para estarem na sessão solene. Porque acho que, se nós fizermos o 25 de Abril, foi para produzir, efetivamente, órgãos democráticos, e aquele é, por excelência, o órgão principal da democracia parlamentar. E, portanto, eu acho que nos devíamos ter esse respeito. Pronto, mas eles resolveram assim, tudo bem. E depois a questão do falar ainda é mais, mas eu compreendo homens como o Vasco Lourenço, portanto, que de facto tem uma força vital extraordinária e que é capaz de estar, não como eu, desalentado, ele é capaz de estar terrivelmente zangado com tudo isto. Eu penso que não temos nada que nos zangar, nós já fizemos a nossa parte. E continuamos a fazer a nossa parte, lembrando e continuando a passar o testemunho do 25 de Abril, porque o futuro
não está connosco, nós já não somos, já não temos capacidade e se calhar não devíamos, nem temos condições. Eu costumo dizer que o 25 de Abril é um filho quase direto da guerra colonial. E de um outro ingrediente, que é o serviço militar obrigatório, que eu considero, há muitos anos considero e continuo cada vez mais firme, uma das maiores conquistas da liberdade. E que as juventudes dos partidos resolveram acabar com isso e não arranjaram sustento. Para quem conhece o pessoal da nossa zona, sabe que o serviço militar era, em última análise, até uma iniciação à vida adulta. Há rapazes que eram aqui que pela primeira vez se confrontavam com a vida sozinhos, sem terem o pai e o primo ao lado. E isso perdeu-se. E a sociedade não criou um sustento para isto. E depois isso não é mais grave, porque não é só o facto de ter desaparecido o serviço militar. Nas escolas não deixou-se de falar no conceito de pátria. E de hoje para amanhã imaginamos que vem uma ameaça qualquer e quem é que vai defender a pátria? Não são os portugueses, podem ser os profissionais, que é o que hoje a tropa é. Que é de facto a tropa hoje é uma tropa de profissionais que ganham o seu dinheiro e fazem as suas comissões e pronto. Agora, o sentido da nação, o sentido da pátria, isso está-se a perder. Para acabarmos, Coronel Diamantino, portugueses com fome é uma coisa que nos ofende e que não deveríamos permitir, disse o seu colega Ramalhianos na conferência de Expresso. Havia fome antes do 25 de Abril. Há fome agora, 40 anos depois. O 25 de Abril foi feito para isso? Não, de modo nenhum. É por isso que eu dizia no início da nossa conversa que o argumento que algumas pessoas usam, eu tenho ouvido com frequência, nomeadamente até nas escolas, da parte de alguns professores, quando interferem na conversa, dizendo que é incomparável a situação que a gente tinha antes, e tal, lá vem as histórias míticas da sardinha partida em três e não sei o quê. Quer dizer, isto é uma conversa fiada. De facto, como eu digo, o 25 de Abril foi feito para que hoje a gente estivesse, se calhar, de braço dado com os melhores países da Europa. Antes, pelo contrário. Quer dizer, se na altura estávamos atrasados e estávamos muito atrasados, agora ainda mais atrasados estamos relativamente a eles. E a crise acabou por ser, a crise que provoca fome, desemprego, tudo isso, carências de toda a ordem, acaba por ser um instrumento precioso na mão dos políticos. Manipulam o conceito de crise a todo momento. E um dos objetivos que eles pretendem, fundamentalmente, é assustar o povo. Assustam-no de tal maneira que depois tudo o que for aliviar um bocadinho é uma benção por dentro do céu. Isto é manipulação, isto é deslealdade, assim não vamos a lado nenhum.